O sol poente tingia o céu de Porto com tons de âmbar e vinho tinto, como se o próprio Douro conspirasse para um drama que ninguém esperava. Sofia, com as mãos trêmulas apertando o corrimão da ponte de Dom Luís I, ouviu as palavras que a atingiram como um trovão. Ele existe, Sofia. Maria tem um namorado. Um homem de Lisboa, discreto, mas eu vi as mensagens no telefone dela durante a reunião. A voz da prima de Sofia, Inês, ecoava no vento úmido do rio, carregada de uma malícia que Sofia não quis acreditar. Mas o veneno já se infiltrava, corroendo a confiança que construíra ao longo de anos com Maria, sua sócia na pequena adega Vinho das Almas, encravada nas ruelas íngremes da ribeira. Sofia parou, o coração martelando como o sino da sé ao longe, e sussurrou para si mesma: não pode ser. Não depois de tudo. Lágrimas quentes escorreram, misturando-se ao sal do Atlântico que o vento trazia, enquanto imagens de risadas compartilhadas nas noites de colheita de uvas em Gaia se dissolviam em dúvida. Como uma ponte que desaba sob o peso de mentiras, sua alma de portuense orgulhosa, forjada nas marés imprevisíveis do Douro, começava a ruir. Sofia e Maria haviam-se conhecido há 7 anos, num daqueles mercados de rua na Baixa que cheiravam a bacalhau assado e pastel de nata fresco. Sofia, aos 35 anos, era a herdeira relutante de uma família de vinicultores em Vila Nova de Gaia, com olhos castanhos profundos como o vinho do Porto Tawny e uma determinação que a fazia navegar pelas crises econômicas como um rabelo pelas corredeiras do rio. Ela usava o cabelo curto, prático, preso num coque despojado e vestia-se com simplicidade, saias de algodão e blusas de linho que evocavam as mulheres das vindimas antigas. Maria, por outro lado, era a visionária lisboeta que chegara a Porto fugindo do bulício da capital, aos 38, com uma bagagem de sonhos e um diploma em enologia da Universidade do Porto. Alta, com cabelos loiros ondulados que cascateavam como as vinhas no outono e olhos verdes que brilhavam como esmeraldas sob as luzes dos lampiões da ribeira, Maria trouxera inovação à adega, rótulos modernos, degustações com fado ao vivo e parcerias com artistas locais para garrafas decoradas com azulejos personalizados. Juntas, transformaram o Vinho das Almas num oásis para turistas e locais, um lugar onde o vinho contava histórias de amor e perda, como as baladas de Amália Rodrigues. A amizade delas florescera devagar, regada por taças de vinho moscatel nas noites quentes de verão, quando o cheiro de jasmim das varandas invadia o ar. Sofia, viúva precoce após perder o marido num acidente de barco no Douro, uma tragédia que a deixara com cicatrizes invisíveis e uma aversão profunda a mentiras, encontrara em Maria uma confidente que ouvia sem julgar. Tu és como o vinho do Porto, Sofia, forte, mas com doçura escondida, dissera Maria uma vez, durante uma vindima, enquanto pisavam uvas juntos, os pés enlameados e risadas e quando entre as fileiras de videiras. Sofia sentira um calor subir pelo peito, algo além da amizade, mas o medo de ser traída novamente a fizera calar. Maria, por sua vez, carregava o peso de uma família conservadora em Lisboa, onde o amor por mulheres era sussurrado como um pecado nas catedrais góticas. Ela se mudara para Porto em busca de liberdade, atraída pela alma boêmia da cidade, pelas festas de São João com martelos de plástico e fogueiras que purificavam o passado. Mas em Sofia vira não só uma sócia, mas uma âncora, alguém que a fazia sentir viva, como se o fado não fosse só lamento, mas promessa de renascimento. A adega Vinho das Almas era mais que um negócio, era um pedaço da alma de Porto. Localizada numa casa do século XVIII com paredes forradas de barris de carvalho e prateleiras de garrafas empoeiradas, o lugar exalava o aroma terroso de uvas fermentadas misturado ao sal marinho que subia do rio. As clientes, pois a maioria era feminina, atraída pela aura acolhedora, sentavam-se em mesas de madeira entalhada, ouvindo histórias de Maria sobre as castas de uvas Touriga Nacional, enquanto Sofia servia queijos da Serra da Estrela e azeitonas de Trás-os-Montes. Era um refúgio para mulheres como elas, divorciadas, solteiras por escolha, ou aquelas que, como Sofia, carregavam o estigma de uma perda. Aqui o vinho não julga, dizia Maria, erguendo uma taça num brinde noturno.
Mas naquela tarde fatídica, enquanto Sofia organizava uma degustação especial para o Natal, com luzes de vela tremeluzindo como estrelas no teto aboadado, o rumor chegou como um vendaval. Inês, prima distante de Sofia e dona de uma confeitaria rival na Rua das Flores, sempre invejara o sucesso da adega. Com olhos estreitos e um sorriso que escondia presas, ela espalhara o boato durante uma fofoca no Café Majestic, onde senhoras de chapéu de feltro tomavam chá de bergamota. Maria? Ela tem um namorado secreto. Um advogado charmoso de Lisboa que vem nos fins de semana. Vi as fotos no Instagram dela, mas ela esconde bem. Era mentira, tecida de fragmentos, uma mensagem inocente de um antigo colega de faculdade, interpretada como flerte. Inês queria sabotar a parceria, sonhando em comprar a adega por um preço baixo quando a confiança ruísse. Sofia, ao ouvir, sentiu o mundo girar. Correu para a adega, o coração aos tropeços nas pedras irregulares da calçada portuense, e confrontou Maria ali mesmo, entre as prateleiras de vinhos envelhecidos. É verdade? Tu tens um homem? Um namorado que escondes de mim, de nós? A voz de Sofia quebrou como vidro fino, e quando no silêncio da loja vazia. Maria, que limpava uma taça de cristal, congelou, os olhos verdes dilatando-se em choque. O quê? Sofia, do que estás a falar? Isso é loucura. Mas o dano estava feito. Sofia, com lágrimas furiosas, jogou o pano de linho no balcão, virando-se para a porta. Eu confiei em ti, Maria. Depois de tudo que passei. Eu pensei que éramos mais que sócias. Que isto era real. A porta bateu com força, o sino tilintando como um lamento fado. Maria ficou ali, sozinha, o aroma de vinho azedo no ar, sentindo o peso da traição não cometida. Como explicar que o namorado era uma invenção e que seus verdadeiros sentimentos, um amor profundo, não dito, por Sofia, eram o que a mantinha em Porto? Os dias seguintes foram um tormento lento, como o envelhecimento de um vinho que azeda prematuramente. Sofia evitou a adega, refugiando-se na casa da avó em Foz do Douro, onde o mar Atlântico batia furioso contra as rochas, e quando sua raiva. Lá, entre redes de pesca secando ao sol e o cheiro de sardinhas grelhadas, ela revirava memórias. As noites em que Maria cantara fado amador no cais de Gaia, a voz rouca como um lamento de saudade, e Sofia sentira um arrepio que não era só do vinho. Por que dói tanto? Confessou a si mesma, caminhando na praia de Matosinhos, os pés afundando na areia molhada. A cultura portuense, com sua resiliência forjada em séculos de navegações e terremotos, ensinara-a a lutar, mas o amor, esse amor não nomeado, era um oceano que afogava. Enquanto isso, Maria mergulhava no trabalho, organizando sozinha as entregas de vinho para o mercado do Bolhão, onde vendedores gritavam fresquinho, e o ar cheirava a frutas maduras. Mas à noite, no seu apartamento apertado na rua de Sedufeitas, com paredes cobertas de azulejos pintados à mão representando cenas de amor antigo, ela chorava. Eu devia ter dito antes, murmurava, segurando uma foto delas duas na vindima, rindo com rostos sujos de mosto. O rumor se espalhara como fumaça de uma fogueira de São João. Clientes cochichavam, vendas caíam, e Inês sorria da confeitaria, lambendo os beiços como uma raposa. O conflito escalou numa semana, durante a feira de vinhos no Palácio da Bolsa, um salão opulento com tetos dourados e tapeçarias que narravam a glória marítima de Portugal. Sofia e Maria foram forçadas a comparecer juntas para salvar as aparências. O ar estava carregado de aromas de vinhos espumantes e queijos curados, mas a tensão entre elas era palpável, como uma corda esticada prestes a romper. Enquanto serviam amostras a um grupo de enófilos franceses, Sofia sussurrou: "Não finjas que nada aconteceu. Eu sei o que vi. O que ouvi." Maria, com o coração apertado, rebateu baixinho: "Confia em mim, Sofia. Por favor. Isso é uma armadilha."
Mas Sofia virou o rosto, servindo uma taça com mãos firmes demais, derramando uma gota vermelha como sangue no mármore polido. Naquela noite, após o evento, Maria seguiu Sofia pelas ruas empedradas até à ponte de São João, onde o rio refletia as luzes dos lampiões. Para! Escuta-me, gritou Maria, agarrando o braço de Sofia. A briga explodiu ali, sob as estrelas, acusações voaram como gaivotas no vento. Tu sempre foste a perfeita, a que chega de Lisboa com ideias grandes, mas esconde segredos, desabafou Sofia, a voz embargada. Maria, com lágrimas nos olhos, rebateu, e tu? Tu que me olhas como se eu fosse a única no mundo, mas nunca dizes o que sentes. Eu vim para cá por ti, Sofia. Por este amor que queima por dentro. As palavras pairaram no ar úmido, como névoa do Douro. Sofia congelou, o peito arfando. Amor? Que amor? Maria, tremendo, confessou tudo, as noites insones pensando em Sofia, o jeito como seu riso aquecia mais que qualquer vinho espumante, o medo de rejeição numa sociedade onde o amor entre mulheres ainda era sussurrado nas sombras das igrejas barrocas. Não há namorado nenhum. Era uma mentira de Inês para nos separar. Ela quer a adega, mas eu quero-te a ti. Sofia, atordoada, sentiu as muralhas ruírem. O rumor falso havia destruído a confiança, mas a revelação crua, vulnerável, começava a curar. Elas se abraçaram ali, na ponte, o rio testemunhando como o fado da vida portuense sempre virava lamento em canção de esperança. Mas a cura não veio de imediato, as feridas da dúvida sangravam devagar, como um vinho que precisa de tempo para se assentar. Nos dias que se seguiram, Sofia e Maria retomaram o trabalho na adega com uma trégua frágil, trocando olhares carregados de promessas não ditas enquanto limpavam barris e etiquetavam garrafas. Porto, com sua arquitetura de granito envelhecido e varandas de ferro forjado cheias de gerânios vermelhos, parecia conspirar para o Nilás. O sino da Torre dos Clérigos badalava a hora exata em que Sofia chegava, e o aroma de francesinhas fritando nas tascas vizinhas lembrava-as de refeições compartilhadas em noites de confidências. Sofia, ainda magoada, visitou a avó, Dona Rosa, uma viúva de 82 anos que tricotava jales de lã na varanda com vista para o Atlântico em Foz. O amor, minha neta, é como o mar, às vezes tempestade, mas sempre volta à praia, disse Dona Rosa, os olhos sábios brilhando como conchas polidas. Ela contava histórias de juventude, de amores proibidos nas caves de vinho durante a ditadura de Salazar, quando mulheres se encontravam em segredo sob pretexto de colheitas. Não deixes o medo vencer, Sofia. Porto nos ensinou a ser teimosos. Inspirada, Sofia confrontou Inês na confeitaria da Rua das Flores, um antro de doçura pegajosa com vitrines de ovos moles e bolos de bolacha. Porquê? Porque espalhaste essa mentira, exigiu, a voz firme como o granito da Lelo. Inês, com um sorriso falso por trás do balcão de mármore, tentou desviar. Rumores voam, prima. Talvez Maria não seja tão fiel quanto pensas. Mas Sofia, com a ferocidade de uma portuense defendendo o seu, mostrou mensagens falsificadas que Maria descobrira, capturas de tela manipuladas por Inês, usando um app de edição para plantar evidências. Tu invejaste nosso sucesso, mas perdeste a família por isso. Inês empalideceu, o veneno virando baile, e confessou, dívidas de jogo no Casino da Póvoa, um plano para forçar a venda da adega. A traição revelada foi um alívio amargo, mas Sofia sentiu o peso aliviado dos ombros. Voltando ao Vinho das Almas, encontrou Maria organizando uma exposição de azulejos com temas lésbicos sutis, painéis de mulheres entrelaçadas em vinhas, inspirados em lendas do Minho. A partir daí, a confiança reconstruiu-se em camadas, como o envelhecimento de um Porto vintage.
Elas começaram a caminhar juntas pela marginal do Douro ao amanhecer, quando o nevoeiro se erguia como véus de noivas fantasmas, e falavam de tudo, dos medos de Sofia com o fantasma do marido, das noites solitárias de Maria em Lisboa, ouvindo fado na rádio enquanto sonhava com uma vida autêntica. Eu te vi pela primeira vez no mercado, com aquela cesta de uvas nos braços, e pensei: esta mulher carrega o dor no coração, confessou Maria, parando para colher uma flor silvestre na encosta. Sofia corou, o sol nascente tingindo seu rosto de rosa, e respondeu: e tu, com teu riso que ecoa como o fado de Marisa, me fizeste acreditar no amor de novo. Essas caminhadas viraram rituais, entrelaçados à cultura local, paradas no Café Guarani para um galão quente, visitas ao Museu do Vinho do Porto para reviver histórias de mercadores que navegavam para o Brasil carregando não só vinho, mas saudades de amor deixados para trás. O romance floresceu devagar, respeitoso, como uma videira que se enraiza no solo argiloso do Douro. Uma noite, durante a festa de São João, com o ar explodindo em fogos de artifício e o cheiro de alhos assados nas ruas, elas se beijaram pela primeira vez, um toque leve, hesitante, sob os martelos de plástico que as crianças brandiam. És minha, Sofia. Para sempre, murmurou Maria, os lábios roçando a orelha. Não era paixão devoradora, mas um amor maduro, tecida de cumplicidade e respeito, refletindo a humanidade portuense, generosa, mas marcada por cicatrizes de invernos rigorosos. A adega prosperou, elas expandiram para entregas online, com rótulos que contavam sua história codificada, saudade revelada, um vinho tinto de notas florais e taninos suaves, simbolizando a cura das feridas. Porém, o C.A. Otral veio inesperado, como uma tempestade de verão no Atlântico. Inês, não satisfeita com a humilhação, aliou-se a um fornecedor corrupto de Gaia, que ameaçou cortar o suprimento de uvas alegando irregularidades nos contratos. Vocês duas, juntas? Isso vai afundar o negócio. Porto não perdoa escândalos, ameaçou ele por telefone, a voz rouca de conhaque barato. O pânico se instalou, a vindima se aproximava, e sem uvas, a adega morreria. Sofia e Maria, unidas agora pelo laço do amor, enfrentaram a crise juntas. Viajaram para as vinhas entre os rios, onde o Douro serpenteia como uma serpente mítica, negociando com fazendeiros idosos que, com olhos sábios sob chapéus de palha, reconheceram a autenticidade delas. O amor verdadeiro faz o vinho melhor, disse um velho viticultor, oferecendo um trato justo. Mas na volta, num acidente de carro na autoestrada A1, chuva torrencial, visibilidade zero, o veículo derrapou, batendo numa barreira. Maria sofreu um corte na testa, Sofia um tornozelo torcido, mas o susto as uniu ainda mais. No hospital de São João, de mãos dadas, juraram nunca mais deixar dúvidas as separarem. A revelação final veio numa noite de inverno, com o vento uvando pelas gárgulas da catedral. Sentadas na adega vazia, com uma garrafa de saudade revelada aberta, Maria ergueu a taça, pelo falso rumor que nos destruiu, mas pelo amor verdadeiro que nos salvou. Sofia, os olhos úmidos, completou, e pelo Porto que nos ensinou a amar sem medo. Elas brindaram, o tilintar e quando como um sino de esperança, e o beijo que se seguiu foi selo de uma vida compartilhada, parceiras no amor e nos negócios, curando feridas com a paciência de quem sabe que o bom vinho leva tempo. A primavera irrompeu em Porto como um fado alegre, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas e o cheiro de magnólias misturando-se ao sal do mar. Sofia e Maria, agora inseparáveis, transformaram a adega num farol para a comunidade LGBTQ+ local, noites de vinho e vozes, onde mulheres cantavam fado adaptado com letras de empoderamento e oficinas de enologia para jovens casais que buscavam raízes em tradições portuguesas. Sofia, com o tornozelo curado mas uma leve claudicação que a fazia andar mais devagar, apreciava o ritmo lento da vida portuense, paradas no piolho para um fino, conversas com pescadores no cais de Ribeira sobre as marés que levam e trazem amores. Tu me ensinaste a dançar com a vida, Maria, dizia ela, entrelaçando os dedos durante passeios pelo jardim do Palácio de Cristal, onde pavões exibiam caudas iridescentes como azulejos.
Maria, por sua vez, mergulhava na herança cultural com fervor renovado. Ela organizou uma colaboração com ceramistas de Coimbra, criando garrafas com painéis de azulejos que narravam histórias lésbicas sutis, figuras femininas entrelaçadas em vinhas, simbolizando união e fertilidade. É nossa história, escondida em arte, como as mulheres de outrora faziam nas cartas bordadas, explicava a clientes que agora vinham de todo o país, atraídas pelo boca a boca nas redes sociais. A traição de Inês, processada judicialmente por difamação, servira de lição. Elas contrataram uma advogada feroz, uma lésbica de 50 anos de Braga que fumava charutos e citava Camões em audiências. A justiça em Portugal é lenta como o vinho, mas chega, ria ela. Inês perdeu a confeitaria, vendendo-a para pagar indenizações, e partiu para o Algarve, um exílio amargo onde o sol escaldante não curava sua alma invejosa. Mas nem tudo era idílio. O amor delas enfrentava sombras cotidianas, reflexo da sociedade portuguesa ainda em transição. A mãe de Sofia, uma devota de Fátima que visitava a adega esporadicamente, descobriu o relacionamento num jantar de família na casa de campo em Marco de Canaveses. Isso não é natural, filha. O que dirá teu pai no céu? Sussurrou ela, os olhos cheios de rosários e culpa católica. Sofia, com o coração apertado como uma rolha de cortiça, respondeu com gentileza portuense: Mãe, o amor é o vinho de Deus, doce para quem prova com o coração aberto. A reconciliação veio devagar, regada por visitas à Capela das Almas, onde orações misturavam-se a confissões. A mãe, tocada pela felicidade radiante de Sofia, acabou por trazer um rosário abençoado para Maria, para que te proteja nas tempestades da vida. Maria, lidando com o fantasma de sua própria família, escreveu cartas para os pais em Lisboa, missivas longas, cheias de descrições poéticas do Douro, comparando seu amor por Sofia às navegações de Vasco da Gama. Exploramos mares desconhecidos, mas juntos. As respostas vieram mornas no início, mas uma visita surpresa no verão mudou tudo. Os pais, envelhecidos mas curiosos, provaram o vinho na adega e viram o brilho nos olhos da filha. Se te faz feliz, filha, então é bênção, disse o pai, um ex-militar com bigode grisalho, erguendo uma taça em brinde desajeitado. Era o humanismo português em ação, conservador na superfície, mas profundo na aceitação, como o fado que chora mas dança. O negócio florescia, mas o verdadeiro trau emocional veio na vindima de outono, quando o Douro se transforma num tapete de ouro e rubi. Elas viajaram para as encostas de Pinhão, alugando uma quinta familiar com vista para os socalcos de vinhedos que parecem escadas para o céu. Lá, sob o sol inclemente, pés descalços pisando uvas em lagares de granito, o passado ressurgiu. Sofia, exausta após horas de trabalho, desabou em prantos. E se o rumor volta? E se o mundo nos separa de novo? Maria, suja de mosto até aos joelhos, abraçou-a forte. Então lutamos, como as mulheres que colheram estas uvas antes de nós, rainhas anônimas do vinho. Naquela noite, ao redor de uma fogueira crepitante, com o ar cheirando a terra úmida e lenha queimando, elas trocaram votos informais, anéis de cortiça trançada, promessas de lealdade eterna. O fado tocava baixo num rádio portátil, a voz de Marisa cantando Meu amor, meu pecado, e elas dançaram descalças na grama, corpos movendo em harmonia lenta, um bálsamo para as almas. De volta a Porto, a revelação plena veio num ato de coragem pública. Durante o Festival de Fado na Casa da Música, um auditório moderno com ecos de tradição, Maria subiu ao palco para uma declamação original, um poema sobre duas almas entrelaçadas no Douro, feridas de vinho, que narrava o rumor falso, a traição e a cura pelo amor autêntico. A plateia, mista de locais e turistas, aplaudiu de pé, lágrimas escorrendo como orvalho nas vinhas. Sofia, na primeira fila, sentiu o peito inchar de orgulho. Era o clímax de sua jornada, transformando dor em arte, como os poetas de Portugal sempre fizeram.
A mídia local pegou a história. Um artigo no jornal de notícias intitulando Amor Revelado. 2 mulheres salvam a adega com verdade e vinho das almas virou símbolo de resiliência que era em Porto. O inverno trouxe paz, com nevascas raras cobrindo a cidade de branco, como açúcar em pastel de nata. Elas adotaram uma cadela de rua, uma podenga magra batizada de Saudade, que corria pelas praias de Lessa da Palmeira. A vida seguia ritmada pelas estações, Páscoa com flores doces, verão com sardinhadas na rua, Natal com rabanadas e luzes na Avenida dos Aliados. O amor delas, maduro e profundo, refletia a essência humanista de Portugal: perdoar, curar, celebrar a imperfeição. Somos como o Porto, antigas, mas sempre renascendo, dizia Sofia, deitada na cama com vista para o rio, Maria aninhada em seus braços. Anos se passaram e Vinho das Almas cresceu raízes profundas, ramificando-se para uma segunda loja em Lisboa, na Alfama, onde o fado ecoa nas ruelas como um chamado ancestral. Sofia e Maria, agora na casa dos 40, envelheciam graciosamente, rugas suaves ao redor dos olhos de Sofia, como vinhas marcadas pelo sol, e fios prateados nos cabelos de Maria, como reflexos do Douro ao luar. Elas mentoravam jovens enólogas, mulheres de origens diversas, uma cabo-verdiana de Lisboa, uma trans de Coimbra, compartilhando não só fórmulas de vinho, mas lições de amor resiliente. O segredo é a paciência, ensinava Maria, como deixar o mosto fermentar sem interferir. Mas a vida, caprichosa como o clima atlântico, trouxe um novo conflito, uma oferta tentadora de uma multinacional espanhola para comprar a adega. Pensem no dinheiro, na expansão global, argumentava o executivo em terno cinza, num almoço no Yatman, hotel com vistas panorâmicas sobre o vinho. Sofia hesitou. O dinheiro resolveria dívidas antigas da família, financiaria viagens sonhadas para a Madeira. Maria, porém, viu a armadilha. Perderíamos a alma, Sofia. Isto não é só negócio, é nosso legado. A discussão se acalorou nas noites seguintes e quando pelas paredes da casa que compraram em Vila Nova de Gaia, uma moradia de pedra com jardim de laranjeiras e um lagar particular. Tu sempre queres o grande sonho, mas e se nos destruirmos por ganância, acusou Sofia, e quando velhas inseguranças? Maria, ferida, retrucou, e tu? Ainda duvidas de mim, depois de tudo? Era um eco do rumor antigo, uma traição interna nascida do medo. O Ceaotrau explodiu durante uma tempestade de equinócio, com trovões ribombando como canhões da Batalha do Atlântico. Isoladas na casa, com a luz piscando e o rio inchado abaixo, elas reviveram o passado. Sofia confessou o pavor de perder o controle, herança do acidente do marido. Maria admitiu o terror de ser a estrangeira engolida pela tradição portuense. Chorando abraçadas no chão de azulejos frios, a chuva batendo nas janelas como lágrimas divinas, elas escolheram rejeitar a oferta. Somos suficientes, sussurrou Sofia, beijando a testa de Maria. Nós e o Douro. A decisão fortaleceu-as, levando a uma expansão orgânica, parcerias com cooperativas locais, vinhos biodinâmicos que honravam a terra-mãe portuguesa. A cura veio na forma de uma gravidez por adoção, uma menina de 5 anos, órfã de um incêndio no Pinhal de Leiria, batizada de Douro em homenagem ao rio que as unira. A jornada foi árdua, burocracia portuguesa, avaliações sociais que questionavam 2 casais de mulheres, mas sua resiliência prevaleceu. Douro chegou numa manhã de primavera, com olhos curiosos e um sorriso tímido, carregando uma boneca de pano tecida em Viana do Castelo. Ela é nosso vinho novo, disse Maria, ninando-a no jardim enquanto Sofia preparava uma papa de arroz doce. A maternidade as transformou. Noites insones viraram canções de ninar com trechos de fado suavizado, dias corridos entre adega e escola na Ribeira. Porto as acolheu. Vizinhas levavam travesseiros bordados, a avó Dona Rosa ensinava tricô e a comunidade da Sé abençoava com olhares de aprovação velada. O romance delas amadureceu em ternura diária, mãos dadas nas compras no Bolhão, onde peixeiros gritam carapaus frescos, ou piqueniques no Monte da Virgem, com vistas para o mar.
Não havia dramas grandiosos mais. O amor era quieto, como o crepitar de uma lareira no inverno, aquecendo contra o frio da existência. Maria publicou um livro, Feridas de Vinho, uma história de Porto, um memoir semi-ficcional que vendia como pão quente na FNAC da Baixa, inspirando mulheres a revelarem seus segredos. Sofia, relutante mas orgulhosa, posava para fotos de lançamento, o braço ao redor da esposa, pois, após a legalização do casamento igualitário em 2010, elas oficializaram em uma cerimônia simples na Câmara Municipal, com o prefeito brindando com seu vinho. A traição inicial de Inês, agora um eco distante, serviu de ponte para a redenção. Anos depois, ela reapareceu em Porto, arrependida, trabalhando como voluntária em uma ONG para mulheres endividadas. Um encontro casual na livraria Lelo, estantes de mognos cheirando a papel antigo, levou a um café reconfortante. Eu era cega pela inveja, admitiu Inês, olhos baixos. Sofia, com perdão portuense, ofereceu, venha à adega. Prova nossa redenção, um branco leve de notas cítricas. Era humanismo puro, curar não só entre amantes, mas na teia da sociedade. À medida que Douro crescia, correndo pelas ruas com amigos da escola São Bento, Sofia e Maria refletiam sobre o legado. Nós sobrevivemos ao rumor, à traição, às dúvidas, dizia Maria, assistindo o pôr do sol da varanda. E ensinamos-na a amar sem medo. O final era humanista, não um conto de fadas, mas uma tapeçaria tecida de fios reais, alegrias e dores, como a vida em Portugal. Porto, eterna e imutável, testemunhava duas mulheres, parceiras em tudo, provando que o amor verdadeiro cura as feridas mais profundas, deixando apenas o sabor doce da memória. Douro aos 10 anos era uma força da natureza, com cabelos cacheados herdados de raízes africanas distantes e uma curiosidade que a levava a escalar as escadas da Torre dos Clérigos como se fossem videiras. Mamã Sofia conta a história do rumor mau outra vez. Pedia ela nas noites de verão, deitada entre as duas na rede do jardim, o ar perfumado de jasmim e mar. Sofia ria, suavizando os detalhes. Era uma mentira como uma nuvem passageira, filha. Mas o amor verdadeiro é o sol que dissipa tudo. Maria completava com toques poéticos, comparando à lenda de São João, padroeiro de Porto, que acendia fogueiras para guiar os perdidos. A família delas se tornara um microcosmo da Portugal moderna, diversa, resiliente, enraizada na tradição mas de olhos no futuro. A adega expandira para um complexo em Gaia, com um museu anexo dedicado às mulheres na viticultura, painéis interativos contando de enólogas esquecidas do século XIX, que misturavam ervas medicinais nos vinhos para curar corações partidos. Turistas de todo o mundo vinham, especialmente após um documentário da RTP sobre vinho das almas como ícone que era. Vocês são prova de que Portugal evolui, dizia uma jornalista de Londres, microfone em punho. Mas o sucesso trazia novos conflitos, concorrência feroz de vinícolas industriais que copiavam seus rótulos o que sem alma. Uma crise veio quando um lote de vinho foi contaminado por um fornecedor desonesto, eco da traição de Inês, ameaçando a reputação. Sofia, pragmática, lidou com recalques e testes laboratoriais no Instituto da Vinha e do Vinho. Maria, emocional, chorou na capela de Santa Marinha, rezando por orientação. O CAO pessoal veio com a saúde. Sofia descobriu um nódulo na mama durante um check-up rotineiro no IPO do Porto, o Instituto de Oncologia que via milhares de batalhas anuais. É benigno, mas assusta, confidenciou a Maria numa consulta, o ar estéril cheirando antisséptico e medo. Maria, devastada, reviveu pânicos antigos. Não te perco, Sofia. Não depois de tanto. Elas enfrentaram juntas biópsias, esperas angustiantes no hospital com vistas para o Douro, transformando o medo em união. Douro, sensível, desenhou cartões com uvas sorridentes, mamãs fortes como vinho. A cirurgia, minimamente invasiva, removeu o risco,
e a recuperação foi uma lua de mel forçada, retiros em spaspas de Caldas da Rainha, banhos termais que curavam corpo e espírito, como as águas sagradas de Luso. Essa provação aprofundou seu amor, tornando uma tapeçaria rica em texturas. Elas viajaram para a Ilha da Madeira pela primeira vez, honeymoon tardio, caminhando levadas com cachoeiras sussurrando segredos, provando vinho doce de Malvasia que Maria comparava a seus beijos. Aqui, longe de tudo, sinto-nos eternas, disse Sofia, colhendo flores de Protea. De volta, fundaram uma bolsa de estudos para mulheres enólogas LGBTQ+, financiada por leilões de vinhos raros na Christie de Londres. Inês, redimida, tornou-se voluntária na ONG, ajudando com eventos, um círculo completo, onde a traidora virava aliada, exemplificando o perdão humanista português. Douro florescia na escola, participando de ranchos folclóricos que dançavam ao som de concertinas no Largo do Carmo, misturando trajes minhotos com toques modernos. Quero ser como vocês, fazer vinho que cura, declarava ela, ajudando na adega aos fins de semana, pés pequenos pisando uvas em miniatura. A família celebrava festas com fervor, carnaval com máscaras de veludo, onde se disfarçavam de exploradoras, Corpus Christi com tapetes de flores na rua. O amor de Sofia e Maria, agora canônico na comunidade, inspirava casais jovens a visitarem a adega para bênçãos de vinho, rituais inventados onde brindavam a lealdade. O clímax emocional veio no 20º aniversário da parceria, numa gala no Coliseu do Porto, salão neoclássico com afrescos de deuses pagãos. Maria subiu ao palco para um discurso. Do rumor falso à revelação verdadeira, nosso amor é o vinho que envelhece bem, mais complexo, mais profundo. Lágrimas fluíram. Douro, agora adolescente, aplaudiu mais alto. Sofia, ao lado, sentiu o ciclo completar, da destruição à cura plena. Inês, na plateia, ergueu uma taça em silêncio, redimida. A vida seguia entre alegrias e sombras passageiras, uma briga sobre finanças, uma viagem cancelada por gripe. Mas sempre o amor prevalecia, como o Douro que corre incansável. Em velhice, imaginavam, sentadas na varanda com netos hipotéticos, contando histórias de um rumor que quase as destruiu, mas forjou uma lenda portuense de amor eterno. Décadas mais tarde, com cabelos grisalhos e mãos enrugadas como cascas de sobreiro, Sofia e Maria olhavam para o Douro de sua casa reformada em Crestuma, um subúrbio sereno onde o rio se acalma antes de encontrar o mar. Douro, agora uma enóloga de 25 anos com mestrado de Bordeaux, gerenciava a adega com inovação, vinhos sustentáveis com blockchain para rastreabilidade, parcerias com vinícolas indígenas da América Latina. Vocês me ensinaram que o amor é o terroir da alma, dizia ela, visitando com sua parceira, uma artista de azulejos de Sintra. A família crescera, netas correndo pelo jardim, rindo com sotaques mistos, carregando o legado de resiliência que era. A adega Vinho das Almas era patrimônio cultural, listada pela Unesco ao lado das paisagens do Douro vinheteiro. Turistas faziam pilgrimagens, seguindo um caminho do amor, trilha de vinhedos com placas narrando sua história, o rumor, a traição, a cura. Maria, autora best-seller, lançara uma trilogia, Feridas, Revelações, Vinhas Eternas, traduzida para 15 línguas, inspirando adaptações teatrais no Dona Maria II de Lisboa. Sofia, a âncora prática, cuidava do jardim orgânico, colhendo ervas para infusões que curavam o coração, vendidas na loja. Conflitos menores pontuavam a velhice, artrite que limitava caminhadas pela ribeira, debates sobre herança com parentes distantes ainda céticos. Mas o CAO final foi poético, uma enchente no Douro, eco da tempestade de anos atrás, inundando a adega original. Águas turvas subiram, carregando barris e memórias. Unindo forças com a comunidade, vizinhos de Gaia formando correntes humanas, bombeiros de Porto bombeando, elas salvaram o essencial, a adega museu, símbolos de azulejos. Como sempre, o rio testa, mas não quebra, disse Maria, encharcada mas sorrindo, abraçando Sofia na lama.
A cura veio na reconstrução. Douro liderou designs ecológicos, com painéis solares e lagares elevados. Inês, idosa e frágil, ajudou com doações de sua pensão, fechando o círculo da redenção. Obrigada por me perdoarem, sussurrou ela num chá final, olhos úmidos. No entardecer da vida, sentadas na ponte reconstruída de Dom Luís, com o sol tingindo o rio de Tauni, elas brindavam com uma taça final. Do falso ao real, nosso amor curou tudo, murmurou Sofia. Maria, mão na dela, completou, e Porto nos abençoou. O fim era humanista, não imortalidade, mas um legado vivo, vinho fluindo, histórias contadas, amor que transcende. Como o fado, seu conto era de saudade e alegria, eterno na alma portuguesa.